Bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro podcast com os nossos top users do AIQ Chat no mês. Eu estou aqui hoje com o Felipe do DAS, a Gabi do Consulting e o Amar do RAS. Essa brincadeirinha inevitável, né, Amar? Não tem como, eu já tô esperando já. Tem muito amor aí nesse nome, hein? A mãe, com certeza, quando escolheu, foi igual a minha, né? Jubran, imagina só. Pois é, nome árabe, né? Não tem jeito. Não tem jeito, o seu é árabe? É. Ah, o meu também. Tá vendo junto, pô, toca aí. Legal, essa eu não sabia. Meu libanês. Bacana demais. Bom, pessoal, vocês devem estar se perguntando o que a gente está fazendo aqui hoje nesse primeiro podcast, né? E a gente, há algum tempo atrás, a gente não esperou a onda da AI ficar grande para a gente surfar, né? A gente começou no ano passado aí pelas marolinhas, né? Porque no final do dia, a gente sabe que se a gente deixar para usar a inteligência artificial, quando ela já estiver perfeita, talvez a gente já tenha perdido o bonde, né? E como a gente tem visto aí em várias discussões, a gente até falava aqui um pouquinho antes de começar, sobre o que a gente tem visto aí nos grandes eventos estratégicos, né, nessa agenda de foresight, né, que está enxergando o futuro. A gente falava sobre o South by, o SXSW, a gente falava um pouquinho sobre essa discussão que aconteceu muito lá sobre o ser humano aumentado. Não é nós contra a inteligência artificial, né, é o ser humano aumentado que nós, juntos, a gente vai muito mais longe. Então não vamos esperar ficar perfeito, aprendendo um pouco cada dia, compartilhando melhores práticas. É assim que a gente vai evoluir aos poucos e quando o negócio estiver grande, a gente já está longe na jornada, comparado a quem acabou de começar a usar, e aí vai ter que fazer um catch-up, uma recuperação de tudo que aconteceu, né? Então, acho que talvez para começar aqui, eu queria escutar um pouquinho de vocês. Quem são vocês? Who are you guys? Talvez começando aí pelo Amar. Vamos lá, Amar. Quem é você? Muito obrigado. Eu sou a marca, acho que é um pouco óbvio, né? Eu tô ali na fotinho, tá? Você não consegue me ver, mas eu tô aqui, não ao vivo, mas eu estou aqui. Eu sou gerente sênior da KPMG, sou de uma área chamada RAS, especificamente da parte do GRCS, e eu olho especificamente tudo que é de controle interno, né? Lei Sarbanes-Oxley ou controles internos, então eu venho aqui numa jornada da KPMG faz 10 anos, né, quando não tinha nada de inteligência, era tudo na unha, né? E hoje eu me sinto um ser humano aumentado na KPMG. Sou um dos maiores amigos, um dos 3 melhores amigos do GPT. do GPT, do AIQ Chat, todos eles, né? Tudo que envolve essa dinâmica da AI, eu sou o melhor amigo. Então acho que essa é um resumo da minha história na KPMG. Tem pouco dado, né, para brincar, toda informação histórica para brincar lá no RAS, né? Muita metodologia, muita documentação, é pouca coisa. É um espaço bem grande lá realmente. Eu estou acompanhando a jornada do RAS e ali a gente tem um espaço, um terreno fértil, né, para a gente realmente botar AI para ajudar aí no dia a dia, né, no dia a dia da eficiência operacional, de melhor qualidade no que a gente faz para os nossos clientes e até para a geração de novas soluções, né, por que não embedar AI nas soluções que a gente já tem, aquelas que ainda vão nascer digital native. Com certeza. Né? É um trabalho muito amplo que a gente olha e fala, e se eu fizesse isso usando AI? Se eu parasse de fazer isso de forma manual, né? Acho que essa é a nova geração que tá vindo, tem que vir com essa cabeça. Cara, eu já tô querendo passar pra Gabi, mas você tá me segurando. Você me fez lembrar da nossa... Vocês viram a campanha do Com AI, Você Pode Com AI, que a gente fez no final do ano, que um dos videozinhos que a gente fez, a gente passava no corredor, os corredores do prédio, a gente perguntava para as pessoas. Eu vi. O que você faria com... Eu vou fazer essa pergunta para vocês, pode ir pensando aí. O que você faria com 1 hora do seu dia economizada com o uso de AI? Ah, mas saiu de tudo, né? Mas vamos lá, Gabi, e você? Quem é a Gabi? Oi, eu sou a Gabi, como o Vigora falou, sou da área de consulting, da área de Human Capital Advisory, liderada pela Camila Padua. Lá a gente lida com pessoas, então nossos projetos são focados em inovação e tecnologia, mas no olhar da pessoa, né? Então a gente tem a parte de change management, PMO, a combinação dos dois e onde eu trabalho de fato, que é a área de implementação de sistemas focados em gestão de pessoas. Eu fico imaginando você nesses projetos gigantescos, né, de transformação, de implementação de SAP, de Oracle, Workday. Uma parte importante, né, desses projetos é a parte da implementação ali do change management, né, do mind hacking, né, com a metodologia de mind hacking por trás. E a gente sabe que não tem transformação digital sem transformação de pessoas. Não, né? Tem, big time. E aí tem a questão do mindset, né? A Camila tem lá, vocês têm lá a mandala do mind hacking, né? Adoro aquela mandala, porque uma das coisas que ela
ela fala lá do mindset proativo, do mindset conectado. Protagonismo. Cara, os tempos que a gente está vivendo agora, it's all about mindset. A gente tem a nossa mandala também de inovação, né, no Advisory. Sim. E eu falei isso para Camila algumas vezes já, né? Cabelinha tá assistindo aí, ó. Que a gente, sempre quando eu tô falando de inovação agora, a gente tem o framework lá, né? O framework é modelos escaláveis. Então a gente está falando ali de dados, AI, cyber, os ativos digitais, né? Tudo aquilo que são modelos que lidam com muito dado e são escaláveis. Depois a gente tem ali eficiência operacional, a maneira como a gente faz o nosso trabalho, como é que a gente muda o nosso mindset para que o nosso delivery model, para que a gente possa realmente não ser disruptado na maneira... A gente mesmo causa a disrupção que a gente precisa. Exato. Na maneira como a gente entrega os nossos trabalhos, né? Depois tem Open Innovation, inovação aberta, conexão com o ecossistema e tal. E por último ali o que a gente chama de skin in the game, que é olhar um pouco para essa agenda de foresight, que é muito do que aconteceu ali no que a gente falava, né? No Web Summit, ó, o Web Summit aqui, né? No SXSW e tal. E eu sempre coloco as duas mandalas lá, a mandala da inovação e a mandala do Mind Hacking, porque eu acho que a gente não vai conseguir inovar se a gente não estiver preparado para evoluir o nosso modelo mental, né? Sim. E nosso modelo mental não vai evoluir se a gente também não fizer a provocação do que precisa para inovar, né? Pô, legal, muito bacana. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vindo, Amar, também. Obrigado. E o Felipe salvou a gente aqui. Ele é um hacker do bem esse cara aqui, né? A gente estava, antes aqui de entrar no podcast, até essa tela aqui, né? Ela desformatou pela fonte KPMG e tal. Aí teve um hackerzinho aqui que tinha que ser em PNG, não podia ser não sei o que lá. Ele, três paredes. Deu pra resolver. Resolveu o nosso Tranquilo. problema. Quem é Felipe? Bom, vamos lá. Meu nome é Felipe Bonadia. Tô na HP fazem 8 anos já. Eu já trabalhei... No momento eu trabalho na área de integração e separação. Então, o próprio nome já diz, né? A gente trabalha basicamente com M&A, com fusões e aquisições, tanto no lado da compra quanto da venda. Então, tanto para separação, você vai fazer o carve-out de uma parte da empresa, ou para integração das duas, né? E isso envolve diversos pilares, desde pessoas, tecnologia, processos, sistemas, ativos, contratos, enfim, são vários pilares aí. Mas antigamente eu trabalhava na área de restauração, então também é outro mundo, né? Então é bem legal, cada área que você vai trabalhando, você vai vendo como isso pode... Tem várias perspectivas às vezes sobre o mesmo assunto O também. que é melhor, separar ou integrar? Depende. Depende do cliente. Mas é isso. Você sabe que eu estava outro dia, a gente tem toda segunda-feira, a gente tem às 8h30 da manhã um call entre os sócios do Advisory. Não sei se eu falei isso para vocês, que a gente chama de Gen AI Lovers. Foi ideia do Coutinho lá no meio do ano passado. Aí a gente criou esse negócio, então toda segunda-feira, vamos lá, a maneira como a gente começa a nossa semana falando de AI. Não tem uma agenda firme, fixa, de que a gente vai falar. Dificilmente a gente fala de números, né? E o objetivo realmente é fazer o nosso próprio processo de letramento, de reskilling, de upskilling. Até para quando vocês venham empolgados com tudo que vocês estão falando, falar com a gente, vocês não fiquem frustrados com líderes que falam, deixa isso para lá, faz do jeito que você sempre fez, né? E tem sido bastante legal. Então teve um dia desses aí que o Gui Curi, né? O Gui Curi sempre tá empolgado, motivado com as coisas, né? Ele tem um astral muito legal. E teve uma sexta-feira que, quando eu me dei conta lá, ele precisou de mim para alguma coisa, tava ele e o Alan Riedel. Era 9 horas da noite, sexta-feira, eles estavam lá discutindo sobre um prompt que eles precisavam fazer no Copilot, estava dando errado, e eles juntos conseguiram sair do outro lado, né? E teve um dia também que eu trombei com o... Foi muito legal, eu passei ele no 5º andar, aí tava o PG, Sim. PG do DAS, ele tava ali fazendo, ele precisava fazer ele ia se reunir com um cliente, então tava ele e o time numa sala, e eu senti que tinha alguma coisa lá pegando. Aí eu abri a porta e falei, beleza aí, pessoal? Aí ele falou, Gilbran, vem aqui. Eu falei, o que foi? O clima tá tenso. Aí ele falou, não, cara, a gente precisa ver se você consegue ajudar a gente aqui com AI. A gente tá fazendo download de 200 financial statements de companhias do setor tal, no site da CVM, que a gente precisa fazer uma comparação para uma reunião. Hoje, às 5 horas da tarde, isso era 11h30 da manhã. E a gente vai dar conta, mas, cara, dá um trabalho danado esse negócio. Eu falei, vamos lá, vamos fazer um agente de inteligência artificial, bora lá. E ele que chamou, ele falou, cara, eu preciso fazer um agente, como é que faz? E ele tava com o Copilot,
e os gerentes que estavam lá tinham o AIQ Chat, e como era informação pública, Sim. né, os gerentes estavam também trabalhando no ChatGPT, e não tem problema nenhum. E aí eles começaram a construir um agente de inteligência artificial, o PG foi fazendo de um lado no Copilot, os meninos no GPT. Cara, e não é que saiu um negócio, em 2 horas, saiu um negócio massa, né, que ele adorou e tal, depois apresentaram para o cliente, deu super certo, e falou, cara, eu teria gasto certamente até 5 horas, e talvez não teria ficado se eu estivesse fazendo do jeito que eu sempre fiz. Você estava comentando que você faria com 1 hora menos no seu dia. Só isso daí você economizou um dia, e não 1 hora. Exatamente. Foi um dia só de trabalho que você ficaria ali só para compilar tudo e depois ainda pra analisar. Você tinha que ver as respostas. Teve resposta até de eu falei, gente, vamos lá, né? Você vai salvar 1 hora do seu dia com os de AI? O que você faria com ela? Aí eu preparando o pessoal, não vai falar que você ia só para aula de natação, para essa 1 hora, né? Porque essa 1 hora você está aqui ainda trabalhando, né? É 1 hora útil do seu dia de trabalho. Mas tudo bem, vai, coloca 20% aí de algo que você faria para você. Aí saiu aula de dança nos 20%, saiu, eu vou levar minha filha para fazer aquilo que eu sempre quis. E aí vai, cara, cada história é bacana. Então, a AI vem realmente para somar, né? E não Focar realmente no que importa, né? focar realmente no que importa. Então você deve estar se perguntando por que a gente está fazendo esse podcast, né? A gente começou nessa jornada do AIQ Journey, que é a nossa jornada de transformação com AI do nosso próprio business. E de fato a gente tem acompanhado que a usabilidade está aumentando cada vez mais. Fevereiro foi um mês muito legal, deu uma escalada. Então parabéns aí a você que está usando. E by the way, se você é um dos top users, esses caras aqui já me falaram, eles, né? E ela falou, eu quero voltar mês que vem. Falei, não sei, vamos ver a lista dos top 10. Ganhar estrelinha todo mês, né? Estrelinha todo mês, né? E vamos voltar pra gente fazer isso aqui sim, né? Mas é parte também de um letramento, né? Acho que nenhum de nós aqui, a gente já falou bastante também antes, nenhum de nós domina, ninguém domina, na verdade, né? A inteligência artificial. Acho que nem ela mesma domina, né? Sim. Então a gente juntos, a gente vai chegar muito mais longe. Mas eu queria escutar de vocês aí, talvez, um pouquinho de como é que vocês têm usado aí na KP, no dia a dia, talvez. Não sei, Felipe, ou Gabi, Amar, quem queira aí. Só tô tentando lembrar aqui, você comentou como que era antes da gente usar todas Nossa, essas IAs, a nossa vida. Sim. Já esqueceu? Exato, para redigir um e-mail, você escreve qualquer coisa ali, você já pode fazer só um double check para ver se você não escreveu nada errado, outra, se tem às vezes algum jeito que você pode escrever melhor uma mensagem, às vezes para traduzir para alguma língua e tudo mais. O Amar falou sobre alguma coisa, mas que você falou do extenso lá? Então, que ele tava falando que a gente usa pra otimizar coisas básicas e ele tinha falado de como que era antes, né? Aham. Daí eu tava na linha de que como foi exponencial, e aí eu quero dar alguns exemplos de a gente usa pra coisas mais básicas e chega pros mais complexos, né? Porque, não é só pra escrever e-mail ou alguma coisa assim, né? E era o exemplo que eu tava dando. Então, eu tava fazendo uma proposta para um cliente, eu tava ajustando vários números, e eu precisava pôr aquele número por extenso, em número e por extenso. Eu sei escrever por extenso, óbvio, né? Mas leva alguns segundos para eu escrever e tudo, ainda mais, sei lá, se eu escrever um pouco grande. Pode ter typo aí. Você pode pôr um dedo errado, e aí já que eu tava com aqui o chat aberto, eu jogava o número e eu só falava assim, extenso. Ele me dava, e aí tem aquele botãozinho que você copia, você só clica, copia, cola valores no PowerPoint e assim, nossa, mano, mas é só um número. De 10 em 10 segundos você vai Poxa, na hora. E aí você soma isso com outras Exato. coisas que você vai mexendo ali também. Se você precisar traduzir, só escreve em inglês. Aí ele já... Eu adoro o negócio dos typos que você falou, porque até antes, né, de AI, a gente ficava lá ajustando o corretor ortográfico, vai fazendo você corrigir tudo para trás, e você perde um tempo danado com isso, né? E ali, cara, AI que o ChatGPT, Copilot, você manda ver, não quero nem saber, vai digitando como se não tivesse amanhã. Até melhorar o texto, né? Porque às vezes você escreve de um jeito e fala, pode melhorar? Como que você falaria isso pro cliente de uma forma mais, assim, mais bonitinha, mais... Você sabe que isso faz super diferença quando eu tenho que mandar uns e-mails para fora, em inglês, ou até em espanhol, a gente fala inglês, né? A gente domina o idioma, alguns mais, outros menos. Mas é incrível como que se você mandar do jeito que você está pensando, o nível de conexão que você vai fazer com a pessoa que está do outro lado não é o mesmo de quando você pede para ele ajustar aquele texto, enfim. Sem contexto nenhum, só ajuste. Mas é incrível como que vem um textinho que às vezes até a gente olha e fala assim, poxa, mas sei lá se eu escreveria tão assim... Exato. Cara, mas tem um impacto relevante lá na pessoa do outro lado que volta uma coisa muito mais bonitinha, né, na Sim. resposta. Legal. Super legal.
raramente uso pra escrever e-mail, porque já não é mais minha cara fazer esse, né? Acho que é muito, né? Faz ficar muitas flores, né? Mas com um pouco de certo, acho que dá pra ir ajustando. Não sei quem foi que falou, não sei se foi um de vocês, mas eu coletei alguns testemunhos do pessoal que tá usando, né, o AIQ Chat. Aí teve uma lá que falou assim, ele é meu aprendiz perfeito. O meu estagiário. Chama ele, É um estranho, você é estagiário, né? Estagiário. chama ele de funcionário do mês. Funcionário do mês? Estagiário que fica ali na parede, ó, bonitinho. Vocês já construíram algum agente ou não? Não, essa ainda não. Cara, esse é o ano dos agentes, né? Vocês sabem que... Desde a nossa conversa hoje, eu já tô, nossa, eu quero criar uma gente. Eu quero a gente. Então, Implementar. Esse agente que eu brinquei aqui, que o PG construiu aquele dia, é exatamente isso, né? Então ele estava lá lidando com informação pública, disponível, não tinha informação sensível que ele ia colocar, ou informação de algum projeto, ele só precisava baixar documento, ou baixar não, ele nem precisava baixar, ele podia colocar o link de onde estão os documentos, para que a leitura deles fosse feita via, no caso foi Copilot, mas ele poderia ter feito isso via, por exemplo, o AIQ Chat. Mas o legal do agente é que eles estão, hoje a gente está num modelo de agentes em que a gente está na primeira onda deles. Então é aquele agente em que você dá para ele uma base de conhecimento, né? Que pode ser os financial statements, pode ser uma política de ética da companhia, pode ser uma regra de conduta, pode ser uma regra de uma lei, né? Pode ser essa Sarbanes-Oxley inteira. Você vai jogar ali numa base de conhecimento e você vai... Sabe aquelas caixinhas de quando a gente entra no AIQ Chat, ou no ChatGPT, ou no Copilot, você tem aquelas caixinhas pré-setadas, né? O próprio OpenAI. Então você vai escrever o que vai aparecer naquelas caixinhas. E aquilo que você vai escrever, ele vai ser um prompt que você pode deixar só pequenininho, ou você pode escrever já um prompt completo, para que quando o usuário só clicar ali, aquele prompt vai lá na base de conhecimento, vai pesquisar tudo aquilo em segundos e vai voltar com o output ali, né, gerando realmente um detalhamento daquele assunto com base naquela caixinha que você determinou e não com base em tudo que está disponível na internet. É um universo controlado. Universo controlado, tem um guardrail ali. Se for isso, eu quase fiz um sem querer no AIQ Chat. Foi sem querer? Que eu tava usando para alguns clientes, que eu precisava fazer uma avaliação das deficiências que eles tinham. E assim, é um negócio complexo, você usa o COSO 2003 com metodologia, né? Se você lá no site você acha. E aí eu começava a mandar mensagens para ele falando assim, ó, você entende o que é o COSO? Ele, sim, não sei o que, então tá, a gente vai olhar essa parte do COSO, beleza? Beleza. Olha essa matriz aqui, que é do cliente, já que estava usando o AIQ Chat, né? Veja essa matriz, tem risco, tem controle, tem os clientes lá, veja, viu? Só olha, não fala nada, só olha, beleza. Agora, essa é a lista de deficiências. Olhou, tá por controle bonitinho. Agora, com base no que eu te falei do COSO, que a gente já conversou, com base na lista de controles, com base nas deficiências, qual controle que são compensatórios? Aí ele lê o risco, aí ele joga algumas sugestões. Então, assim, e aí com base naquela conversa, você vê que ele vai lapidando, e quanto mais... E agora, todo cliente que eu tenho, que eu faço isso, eu vou naquela conversa, porque ele já sabe o que é o COSO, já sabe o que eu quero, e assim, tudo que ele falava que eu não gostava, ele já não faz mais. Exemplo, muita flor no texto, porque o cliente tem uma segurança exponencial. Não é assim, eu só quero saber tal coisa. Você definiu no seu prompt que você quer objetividade, você deu contexto, né? Você deu exemplos, ele já que está capturando os exemplos. Então, quando você escreve um prompt bem feito, né? Objetivo, contexto, exemplos, o que você quer como output, né? Realmente é o que você coloca, é o que você recebe de volta, né? Perfeito. Eu acho que é o maior desafio, que são os prompts, né? Você saber fazer um prompt e não desistir. Essa é a parte mais desafiadora. E é nosso aprendizado também, porque às vezes a gente acha que é só escrever um mega prompt gigantesco ali e mandar o texto, mas eu acho que não vamos dizer, no guia de boas práticas de como utilizar, a ideia é você ir aperfeiçoando ele ao ponto que ele vai dando as respostas. Então, o que você fez? Você mandou uma coisa, beleza, falou, anotou isso. E aí você vai descendo o nível, vai explicando mais e ele vai gerando. Então, até, às vezes você utilizar, por exemplo, persona. Então, você falar, eu sou um consultor de uma Big Four, eu trabalho com isso daqui, eu estou escrevendo um texto direcionado, às vezes, sei lá, para um CEO, então tem que ser alguma coisa mais executiva, não pode ter muito texto. Você vai aperfeiçoando aos poucos ali, quando você vai chegar naquele resultado que você quer. Você só mandar qualquer coisa e falar, me respondeu errado, aí também não vai adiantar, né?
É um treinamento para ambas as partes, né? Como você vai fazer o prompt e como que ele vai responder o seu prompt. Então, o Exatamente. treinamento é diário ali. É o ponto mais importante que eu acho quando a gente usa a AI é fornecer a informação. Porque se você joga o prompt e espera que ele buscar tudo, né, ele não faz mágica. É tipo um trainee, você manda ele ler aquele relatório de 500 páginas, ele vai ler. Só que em 2 semanas. Aí não, ele vai ler em 10 segundos e pronto, já tá pronto que é o funcionário do mês. E você não vai explicar pra ele, às vezes, que parte que você quer que ele foque ali, né? Exato. Exatamente. Sabe o que eu acho super engraçado? É quando a gente pede algo que não volta, porque a gente sabe que existe alucinação, né? Sim. Você até que o Santana no Lighthouse, Santana deve estar vendo, o Santana no Lighthouse fez um exercício e ele chegou à conclusão de que tem aí, naqueles modelos em que a gente constrói internamente, tem um percentual de alucinação entre 10% a 15%, o que é muito bom, porque já, assim, existe estatísticas aí que mostram que tem até línguas de alucinação de 20% ou mais, né? Mas é incrível que quando alucina, como que alucina com confiança, né? Então a gente tem que ter um discernimento, né? Muito importante para avaliar o que volta, né? Porque muitas vezes a gente assume aquilo como sendo 100% verdade, mas é super interessante quando a gente pega, né, uma alucinação e você fala, não é isso. Exato. Aí o que ele faz? Ele pede desculpa. Ele pede desculpa. E, pô, mas isso liga muito com o ponto que os dois falaram, né? Ele é um funcionário do mês. Então, se alguém que é meu funcionário faz algo, eu vou revisar. Mesma coisa com o chat ou GPT. Então, assim, se ele manda, a gente não toma como base. Se ele falar, ó, aqui tá errado. Ah, não, desculpa. Foi uma história que já aconteceu comigo, né? Que eu tava falando lá com ele da metodologia do curso do 2013, lá tinha, sei lá, 77 pontos focais, era alguma coisa assim. Ele falou, acho que 74. Eu falei, não, é 77. Ele, é verdade, você tem razão. Eu falei, não, pô, mas com base em quê? Quem tá certo? Não, desculpa. Eu falei, não. Então é 77. Eu vi no 7 agora, beleza? Tá, então beleza, então fechou. Bacana. É pra não pensar que você tá conversando com um robô falando que ele tava errado, ele tava pedindo desculpa. Tipo, ai meu Deus, desculpa. E aí você tem que ajustar o prompt de novo, porque tudo que eu falava, não, desculpa que eu vou ajustar. Eu falei, não, relaxa, eu já entendi. Já. Agora vamos seguir o caminho. Isso acontece. O Gabi, você que está nessa área de people, né, e trabalha muito com pessoas, como é que tá o que você sente, né, quando você vai nos clientes e essa agenda de AI associada a change management, né? Você acha que as pessoas estão mais com medo de serem substituídas pela AI ou elas estão mais realmente protagonistas nesse jogo de trabalhar com a AI? Eu acho que tem as duas coisas, né, Gibran? Mas eu acho que a falta de conhecimento nos faz ter medo. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas em relação a esse ponto de substituição, eu acredito que a gente não vai substituir humanos. Eu acho que humano sem conhecimento de IA vai ser substituído, com certeza. Com certeza. Então, acho que a gente tem nesses dois pontos. Acho que a gente tem que procurar, buscar, entender o que está acontecendo, o que isso pode ajudar no nosso dia a dia, até coisas mais simples, lista de compras. Vê lá o que você consegue fazer, o que isso consegue te ajudar. Comece a entender o que ela pode mudar na sua rotina, para você entender o que isso vai acontecendo, né? Então, eu acho que é isso, o conhecimento, busca, atualiza, vê uma matéria, vê o que isso... Brinca, pergunta. Acho que o primeiro passo é perguntar e ver o que ela vai te responder. E aí depois você começa a ver, o que você pode elaborar pra mim nesse sentido. É bacana isso que você tá falando, que é esse mindset da curiosidade. Eu nem sei se tem esse mindset lá no mindset, no mind hacking, né? Mas eu vou te falar que, cara, é interessante, porque muito, assim, não sei percentuais, né? Mas é incrível a quantidade de coisas que eu acabo depois aplicando na KPMG que eu comecei brincando no CPF. Exato. É muita coisa, sabe? Desde, sei lá, coisa estúpida, né? Mas os avatarzinhos lá que eu gosto de brincar. Tem até um avatar do Guindana. Comecei brincando com esse negócio no final de semana ali, fazendo brincadeira pros meninos em casa e tal. Quando eu vi, eu tava apresentando uma proposta com um avatar real, com uma base de conhecimento por trás, ou seja, ele acabou virando um agente, em cada um dos capítulos da proposta, apresentando aquela proposta para o cliente. E o next wave desse negócio é o cliente poder interagir com o avatar sobre aquele capítulo da proposta. E aí, para que a gente tenha controle sobre isso, colocando uma base de conhecimento por trás, que ele virou um agente, para que ele converse com o cliente dentro daquele universo que você definiu, para que ele não alucine, para que ele não vá buscar informação na internet. Sim. Né? E aí o cliente depois vai ter uma conversa muito mais assertiva com você. E aí gera até as brincadeiras, né? Porque quando ele te vê, depois ele fala, agora você é você mesmo, né? E tal.
Então, mas é O realmente... gelo, né? A gente aprende muito aí brincando na física também. Isso faz parte do mindset da curiosidade. Bom, mas talvez... Estou pensando aqui nas nossas soluções, né? Da gente estar aqui representado em DAS, RAS e Consult. E obviamente a gente sabe que quando, sei lá, os nossos ativos digitais, né? Quando a gente olha para o que a gente tem ali, eu acho que aquilo é um negócio muito legal, que a KPMG saiu na frente, eu acho, das outras Big Four. A gente tem o e-commerce, né? E uma das coisas até que a gente está trabalhando com AI é embedar uma AI conversacional no front do nosso e-commerce, para que o cliente, quando ele esteja o interessado em comprar um dos nossos ativos digitais, ele queira entender um pouco melhor. Olha o que acontece, né? Ó, a gente faz um marketing digital, uma estratégia de growth, joga isso para um oceano de possibilidades, definindo personas que a gente quer atingir e tudo isso. O filtro lá em cima. Filtro lá em cima, um funil de venda, né? Então vai batendo lá em cima só no awareness, contamina um monte de gente. Percentual pequeno disso volta para querer conhecer aquilo melhor. E aí quando bate ali e quer conhecer melhor o Watch, ou o SF, né? Ou o Upright, ou qualquer um dos que estejam ali, ele ou ela, né? Ele vai querer conversar com alguém, porque no B2B, não necessariamente o mercado está 100% pronto para simplesmente clicar e comprar, né, uma solução as a service. Ele quer conversar com alguém e entender aquilo melhor. Então você imagina que numa AI conversacional, o tempo que a gente economiza e já aumenta a assertividade de conversão do cliente que vai conversar e vai entender perfeitamente como funciona o Watch. E se tiver alguma dúvida adicional, eu quero falar para alguém, senão estou pronto para comprar. O lead fica muito mais específico, Ele né? fica muito mais específico, ele fica mais qualificado, né? Não sei se vocês enxergam, por exemplo, o Upright, né? O canal de denúncias no RAS. Eu estava agora de manhã na RU, na Risk University, com alguns executivos. A gente falava sobre a agenda de riscos e compliance e colocando ali era uma pegada de inovação. E eu mostrei para eles um pouquinho sobre, de novo, né? AI conversacional para que você, empresa que adquiriu o Upright, para que os seus profissionais, colaboradores possam fazer uma denúncia, fazer isso de maneira conversacional. Vocês acham que... Eu até vou usar vocês como tubo de ensaio aqui, como teste, tá? Vocês estão trabalhando... Pô, nós estamos na KPMG, né? E aconteceu um problema que você precisa fazer uma denúncia. Dependendo do tipo de denúncia, você se sentiria confortável para fazer a denúncia para uma AI, ao invés de conversar com o ser humano? Qual que é a opinião de vocês? Com AI. Sem filtro, tá? Não, eu acho que com AI assim, eu me sentiria mais seguro, porque eu sei que ela tá programada para me ajudar, independente do que eu fale. Então, assim, é óbvio que a gente sabe que se os seres humanos são éticos, eles deveriam fazer isso, mas assim, parece que por dentro a gente, tipo, é uma AI, assim, zero problema, né? Então, assim, ela vai fazer tudo que tá no prompt, não vai desviar por nada. Então, assim, acho que o conforto interno, pra mim, é muito maior. Para você, Gabi. Acho que vai na linha, né? Acho que quando AI a gente não tem emoção, né? Talvez, então acho que seria mais confortável. Mais confortável fazer com a IA. Pode Olha ser. Sim. Eu quase garanto que se a gente fizesse a mesma pergunta para a minha geração dos jacaré, dinossauro de 52 anos, semana que vem, talvez a resposta seria para falar com o ser humano. E você, Felipe? Eu acho que talvez a IA seja melhor, até porque você consegue tirar o bias do meio, né? Você não vai ter uma pessoa que às vezes, putz, eu conheço esse nome que você tá falando, talvez isso possa ter você pode ficar com suspeita de, às vezes não tá acontecendo nada disso, a pessoa tá sendo 100% ética e profissional, mas pode gerar aquela dúvida. E essa dúvida para um canal, por exemplo, como esse, é muito falho isso. Você não pode ter isso, tem que ser 100% seguro. Então, aí acho que elimina uma parte dessa parte de dúvida. Tá. Bom, tô aqui, eu tô sem bias, tá? Só tô fazendo a pergunta. Queria escutar de você, ó. Carol Paulino, Aline, fica aí, a hashtag fica a dica, hein? Validação aqui, real time, tá bom? E dos ativos digitais a gente tem vocês conhecem o Watch? Sim. Né? Acho que o Watch é uma... Bitcoin. O Watch a gente tá... Acho bem legal. Tá bem legal, né? Aí a gente tá também ele trabalhando para embedar AI, para que ele tenha a parte também de pesquisa com linguagem natural. E tem o Crast, né? Bom, o Crast é que você respira Crast. Respira o Crash, É pior que o Crash, eu ajudei no momento que a gente foi desenvolver, eu ajudei na hora de montar os
como é que ele ia ficar, né? Pô, e o Crash ajuda muito, né? Óbvio que a gente vai falar de outros, né? Mas o Crash como um ativo digital é aquela coisa, quem é auditor vai saber muito bem do que eu tô falando, né? Então, você vai testar algum teste substantivo ou algum controle. Você vai abrir aquele Excel, pôr o código do controle, pôr o risco, e você vai fazer, você vai copiar da matriz e colocar lá. Vai copiar, aí você vai pular você vai esquecer, né? Você vai deixar tudo, enfim, vai ter alguma informação que está descasada. E no Crash tá tudo rastreável lá. Então, se você muda um risco lá do mapeamento, lá do seu teste vai estar lá. Então já não tem mais aquela coisa de que, nossa, e aí é o que você tinha falado antes, pô, como é que eu vivia fazendo isso antes, né? Como é que eu abria todo santo dia um Excel, colocava código de controle, risco, tudo na mão, e hoje no Crash ele já traz tudo, né? E aí sem contar com outro módulo lá, que ele tem um módulo que é o analítico, se eu não me engano que esse é o nome, acho que é o módulo analítico. Que aí você ainda tá saindo desse mundo, né, de fazer, eu vou testar, sei lá, ordem de compra versus fatura, né? Pô, eu não vou pegar 25 amostras, vou pegar lá, vou cruzar um por um. Não, pega a base inteira, joga no analítico, 10 segundos você já tem o que é falho, o que é não falho, o que é esqueci como é que chama? Falso positivo. Falso positivo. E aí, assim, você testa tudo, menos tempo, é mais eficaz, o cliente fica mais feliz, eu fico mais feliz, Menos risco de erro. todo mundo feliz. Vocês acham que a galera tá com esse tipo de mindset já? De que, assim, porque quem começou a usar AI, como vocês estão usando, né, destacaram como top users do AI Chat, vocês estão com esse mindset de que, cara, não sei, eu não consigo não fazer mais deste novo jeito. Vocês acham que a galera já tá nessa vibe ou o pessoal ainda tá buscando, tá chegando lá ainda? Você tocou num ponto legal. Eu tô pensando aqui. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começarem, até eu acho que é um dos propósitos aqui. A partir vendo esses casos que a gente está comentando, a partir do momento que eles começarem a utilizar mais e ver quão fácil algumas coisas podem ficar, mais rápidas e tudo mais, nem que seja, putz, como que eu faço um ovo? Você digita lá, ele vai responder para você como fazer o ovo. Então, assim, que você comentou, tanto no dia a dia quanto no trabalho, a hora que vê a facilidade que isso promove, você realmente vai pensar, putz, como que eu vivia antes? E você parar pra pensar, quanto tempo tem o ChatGPT, por exemplo? Não, isso aí é final de 2022 ali, mais ou menos. Então, é muito novo. E você pensa que nesse pouquinho tempo a gente avançou tudo isso, ou seja... Imagina a curva daqui pra frente. Exatamente. E aí você imagina quem não usar, né? E Exato. deixar pra usar quando ficar perfeito. Aí vai ficar mais distante ainda. Um pontinho aí que é bem interessante, que você falou bem no início lá, que assim, acho que tem a galera que... Acho que o ponto é a resistência, né? E como a gente tá no começo, assim, estamos no começo, evoluindo muito, mas tem muito mais para ir ainda. E como a gente tá no começo, não é perfeito, né? Então tem a galera que usa, sei lá, eu vou falar com o AI com o chat. Fiz um prompt, ele deu uma resposta que eu não queria. Não funciona. Não quero mais. Isso. Vou fazer na mão. Exato. Não sei o quê. Então, assim, aí tem que ter, acho que o mindset, que é o que a gente tá falando muito, de que a gente tá engatinhando ainda. Por mais que acho que na minha visão, né? Tá muito bem evoluído, eu já faço muita coisa, mas tá engateando ainda. Tem muita coisa para melhorar, vai ficar muito melhor. Então, assim, tem que provocar, tem que tentar, né? Ô, Gabi, você já viu a evolução do AI Chat desde que você começou a usar, ou você já começou a usar quando ele já estava igual tá agora? Eu comecei a usar esse ano, pra falar a verdade. Pô, você já começou bombando então, né? Porque Pois você é. dá a lista dos top users. É porque ele já ficou no meu favorito ali. A primeira coisa você que eu quer ver? abro, Boa ideia, hein? Deixar no favorito. eu já deixo no favorito. A primeira coisa que eu abro é o site, é o e-mail, mas já tá lá Você falou, né, que é seu estagiário. meu estagiário. Sim. Já falo lá, bom dia, tudo bom? Vamos lá, começar a semana. Ponto aí, né? Eu não usei prompts ainda muito elaborados e tal, mas eu acho que ele já dá umas respostas muito legais. Já ajuda você, assim, no dia a dia. Sabe o prompt que eu fiz outro dia que eu gostei muito, né? Aqui foi... a gente tem um evento que a gente faz com alguma frequência para grandes empresas que a gente chama de Mastering Tasting. A gente convida os C-Levels da empresa para ouvirem a KPMG. Então a gente fez com a IP, fizemos na Celor, fizemos na Vale, tem mais um que eu estou esquecendo agora, e estamos olhando em alguns outros, né? A IP inclusive veio para a KPMG, nos outros nós fomos até eles. E aí o que eu fiz foi... e aí tem uma parte da agenda, né, que a gente fala sobre inovação. Obviamente não tem como falar de inovação sem falar um pouquinho de AI.
E aí eu faço uma brincadeira lá que eu falo, até agora falava, né? Talvez vai evoluindo, vai mudando, cada um a gente faz de um jeito. Né? Mas começava até com uma musiquinha assim engraçada, tipo funny, sabe? E falava assim, foi AI que disse, né? Até pra falar, ó, tá lá, velho. Não me culpe depois se não saiu o que você queria escutar. Tô isento aqui, né? Que, by the way, até me lembro depois de falar pra você sobre uma das palestras da Kesley Killan, lá no SXSW, que falava da questão dos agentes e como é que as pessoas estão buscando ter seus próprios agentes como forma de validar o que elas pensam, etc, etc. Né? Mas depois vem parênteses, né? E aí o que eu fiz lá no EQ Chat foi falar assim, EQ Chat, faça para mim um SWOT analysis do cliente, dessa empresa. E ele vai lá com base em informação publicamente, né? Faz aquilo lá e fala, agora, eu nem faça um SWOT analysis, compare o que sai dessas fortalezas, fraquezas, oportunidades e o que mais? O SWOT strengths, SWOT, né? Weaknesses, opportunities e threats, sei lá, né? Então pega esses 4 para mim, lista da empresa, faz uma comparação com os principais concorrentes dessa empresa naquele setor. E aí o prompt tem que ficar legal, né? Se você quiser comparar banana com banana, então, por exemplo, quando eu fiz o de um desses clientes, eu pedi, ele buscou empresas que eram comparáveis, mas eram globais. Essa empresa era muito local. Não era justo comparar uma empresa com porte global, que está no mundo inteiro, com uma empresa que tem operação no Brasil. Então eu falei, então compara com os concorrentes que estão no nível Brasil. E aí me liste em formato tabular, de tabela, já vai pedindo, não vai ficar depois, né? Até porque chega uma hora que dá o limite do prompt, se você demorar demais, ficar muito longo, acho que dá um limite, né? E aí eu falei, agora lista. Aí ele lista de maneira tabular e comparativa. Legal, tá aqui, maravilhoso, né? Aí eu falei assim, agora eu gostaria que para as fortalezas você colocasse um rating de 1 a 10. Rating 1 aquela fortaleza tem pouco significado, aí eu determinei lá, não lembro agora, mas tem pouco significado para conquistar mais clientes, e 10 tem muito significado, é muito forte para conquistar novos clientes. E faça a mesma coisa para os concorrentes. E assim eu fui fazendo, para os weekends, né, tudo, né? E aí no final, eu falei, agora soma as notas de cada uma das caixinhas de cada um e compara no final quem está à frente de quem. E para minha sorte, né, todos esses com os quais a gente interagiu, essa empresa acabou ficando na frente. Eu não dei bias nenhum, não dei nenhum guidance para que ficasse na frente, ficou mais fácil para mim. E teve um dos donos de uma das empresas que até levantou a mão, falou assim, cara, parece que vocês estavam lá dentro da sala do comitê executivo da empresa, porque é exatamente o que a gente está conversando. Porque no final deu as conclusões, né? Falou que tinha que internacionalizar, a outra falou que não sei o quê. O cara falou, cara, é a nossa agenda, é o que a gente está falando. Aí começam as perguntas, sem Excel, sem PowerPoint. Exatamente. Então, assim, sabe, para que a gente vai ter que reconstruir a roda do zero se isso tem uma capacidade de geração de insight tão grande pra gente, né, cara? Você tem mais tempo para olhar o resultado do que realmente analisando. Exatamente. Bom, mas aí, talvez na linha de... Falando um pouquinho aqui o chat, inclusive tem agora a possibilidade de anexar documentos, né? Que acho que foi uma... Fiquei tão feliz quando eu cliquei lá e ele foi, porque acho que eu não sei quando que veio, mas tinha aquele botão, né? Aí eu clicava e não ia, falando, acho que não tá ainda. Aí o dia que eu cliquei falei, nossa, agora vai. Não, ajuda demais. E aí tem um file size lá, limit, né? Acho que são 10 megas, né? Que eu já até conversei com o pessoal lá fora, eles já estão avaliando avançar para 25. Mas a dica que me deram, hashtag fica a dica aí, é de você quebrar em documentos menores do que 10, e aí sobe tudo que você precisa subir e ele faz a análise, né? Isso eu achei interessante também. AIQ, mais alguma coisa de AIQ Chat que vale a pena? Você estava comentando de aproveitando essa parte de documento de você anexar lá, para contrato tá sendo uma maravilha, porque às vezes você quer, que a gente sabe, pegar PDF para extrair informação dele é um parto, é muito chato. Então às vezes você lê o contrato, por mais que você analisou ele bonitinho, às vezes você quer, sei lá, tabular alguma informação dele, você pode pedir isso pro AIQ. Então você fala, tabula isso aqui, eu preciso dessa informação, eu preciso do objeto do contrato, preciso das partes, preciso, sei lá, da cláusula de rescisão, condição de remuneração, o que mais você precisar, e ele tabula tudo bonitinho, você só pega dali e vai. O tempo que você vai perder jogando às vezes numa outra ferramenta para você puxar, jogar no Excel, eu vou piorar o que você falou, que a gente fez
cliente, usando um ativo nosso, que é o Document Reader. Eram 800 contratos. Só que eram assim. E aí a gente fez esse projeto, e aí a gente usou... Eram cerca de 800 contratos... Quanto? 800, Jesus? 800 documentos, né? Tinha contrato, tinha os aditivos, né? E a gente tinha que capturar algumas informações importantes para a receita, né? Então, precificação e outras informações, né? O problema é que não é que nem, por exemplo, né? Você joga, eu quero a cláusula 9, e todas na cláusula 9 tem o mesmo título e a mesma informação. Era tudo despadronizado, né? Então, alguns eram propostas, alguns não eram contratos, alguns tinham cláusulas, umas não tinham, né? Então, esse Document Reader, né? Assim, é mais na questão da AI dele do que tabular, né? Porque aí você faz a prompt e fala assim, ó, procure alguma cláusula que no título fale explicitamente que tem garantia financeira. E aí, se não tiver, ele fala que não, mas se tiver, ele fala qual página que tá, o que tá escrito. E aí, era assim, acho que eram umas 20 colunas, né? E, né, assim, eu perdi muito tempo fazendo prompt, acho que 3 dias. Falei, caraca, se eu fiquei 3 dias fazendo prompt, imagina quanto tempo eu ia ficar lendo 800 contratos. Você sabe que tem uma história engraçada de prompt, né? A gente... Inclusive, você tava naquele videozinho do Crast lá que foi mandado pro Advisory Awards ou não? Você é um dos que tava no vídeo, não, né? Tava, não sei, né? Teve um vídeo super engraçado lá, teve um dos reconhecimentos foi o vídeo mais engraçado, né? Aí teve os meninos do Crash lá, fizeram um vídeo, tipo, super... Eu sei que vídeo que é. Curte esse vídeo pra ajudar ficou muito engraçado. Mas um prompt que acabou sendo até uma história engraçada, mas que você acaba aprendendo com isso também, né? A gente teve, vocês viram o Advisory Awards, né? Agora no final do ano passado. Inclusive quem ganhou, quem que foi? Foi o... Ai, Jesus. Foi o o da Vale, né? É o da Vale que chama... a memória. Vale, eu vi a apresentação, mas eu não lembro de nome. Não, é muito legal. É basicamente o pessoal com uma low code, no code, criaram ali uma automação em uma plataforma que consegue capturar a leitura que está saindo de dados da ponta de sensores de brocas, né, que estão fazendo a perfuração das minas, e com isso devolver isso para a operação dizendo, olha, aqui onde você está perfurando, você está perdendo eficiência em tanto por estar perfurando aqui e não ali, ou com esse tipo de broca ao invés da outra, e agora o objetivo é realmente escalar isso para outras minas também. É bastante interessante o projeto, é muito interessante. Agora, mas o engraçado que eu ia comentar é que a gente estava lá nesse Advisory Awards, e aí precisávamos escolher quem era o ganhador. Escolheríamos um, que foi esse, né? E aí eu tinha já deixado presetado desde um dia anterior, que seria o prompt, porque todo mundo submeteu, os jurados, né, submeteram em forms as notas de acordo com as categorias, né, que era a categoria tinha conexão com o nosso propósito, se aquilo era uma solução inovadora para o cliente, se aquilo mudava o nosso delivery model, a maneira como a gente faria isso naturalmente. Isso era parte de uma grande transformação, tá? Enfim, tinha alguns critérios. E aí aquilo todo mundo já tinha votado, né, todos os participantes, e eu já tinha deixado o prompt prontinho para quando saísse essas notas eu só jogasse aquele forms extraído com o Excel dentro do Copilot, e ele já rodava e já me dava em 5 segundos quem que era o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Só que meu prompt, quando eu testei, eu tinha testado ele com um exercício de notas que eu tinha dado para um caso e não para 10 casos, né? E tinha dado bonitinho lá, como é que rodava, tá? Eu assumi que aquilo ia rodar na hora e batata, né? Chegou na hora, aquele tanto de gente esperando, roda o prompt. O último foi o primeiro foi o último, cara, deu uma treta danada. Assim. Aí tava lá Coutinho, os jurados, né? Era Diogo Garcia, Camila Pado, Alan Rido, Diogo Dias, o Dutra, o Frank. Tem até uma fotinho, né? Depois assim, que o Diogo acabou muito sarcasmo, né? Aí tirou uma foto na hora que a gente tava lá apurando, com tanto de gente esperando. E aí o Frank tava olhando pra mim assim com uma cara. E aí? Não, deu ruim. A gente teve que reescrever, mas é parte do aprendizagem, Exato. né? Escrever é um bom prompt. Gente, talvez a gente passamos aqui da metade, estamos na segunda metade já, indo mais pro final do que pro começo, né? Do que pro metade. O que a gente não falou? A gente não falou de Workbench, o que mais? Eu tava perguntando um negócio pra você que você Tá aí. comentando, lembrei aqui. Como que é o nome daquele cara lá da SXSW que você comentou, que eu tava comentando do vídeo? O Ian B. Craft. Isso, esse cara aí.
que ele tava comentando? Você assistiu a... Eu assisti. Aí, tá vendo? Muito legal. Foi de casa, tá vendo? Muito legal. Que ele tava. Que você tá falando dessas coisas, mas, por exemplo, você tava comentando. Aproveitando, desculpa, acho que a gente até tem uma tela aqui de fundo. A gente até tem uma tela de fundo, aquela roxinha, se puder colocar aqui no fundo, a gente agradece. Essa aí, Essa pode daí. deixar aí, já que a gente tá falando de SXSW agora. Não, legal. Então, ele tava vendo das palestras dele lá, e, por exemplo, você tava comentando como que é? O Reader, como que era o nome? Document Reader, que ele tava comentando que, na verdade, em vez de a gente fazer o que tá mudando, né? Em vez de a gente fazer o trabalho, a gente tá alocando os nossos recursos pra gente ver deixa eu lembrar aqui. Deixa eu checar minha colinha aqui. Checa aí. Não é só porque eu falei agora. O Ian, depois eu vou mostrar aqui um agente, né, que a gente botou ali para quem quiser ter um Achei. pouco mais de detalhe, inclusive da apresentação dele. Então, legal. Achei a frasezinha aqui. Que não é mais a gente fazer o nosso trabalho, né? E sim como que a gente utiliza os nossos recursos à disposição para fazer o trabalho pra gente. Que é o que você fez. Exatamente. Você ficou 3 dias ali fazendo o prompt e tudo mais, mas 800 contratos. Quanto tempo você demorar? Imagina que você não tivesse nada disso. 800 dias, provavelmente. Você sabe uma coisa legal pra caramba que ele falou? Que eu gostei? Pegar uma linha mestra do que foi a apresentação dele lá no South By. A gente tá falando do South By, né, gente? Um evento que acabou de acontecer em Austin. É o maior evento de tecnologia e inovação do mundo. Ali eles ficam disputando, né? Mais para Estados Unidos, digamos que é Américas, né? Digamos que é o SXSW. Quando a gente fala de Europa, a gente está falando de Web Summit, que inclusive somos um dos principais players. Vai acontecer agora no final de abril no Rio de Janeiro. 50 mil pessoas na cidade olímpica, ali naquela região. É uma coisa do outro mundo. Mas o Ian B. Craft, uma das linhas mestras que ele pegou, foi mais ou menos assim, né? Nessa era da inteligência artificial, dados, daqui a pouco o Quantum, que vai pegar AI, não vai fazer 5E, claro que não, vai usar AI junto, mas Quantum vai saltar para um outro nível, daqui a uns 4 anos, 5 anos, é a previsão do CEO da IBM, inclusive, que falou isso lá. Mas o Ian, o que ele colocou é que os caras como eu, os dinossauros aí de 50 plus, eu vivi metade da minha carreira, um pouco mais da metade, como auditor. Para isso eu tenho uma credencial, eu sou contador, eu tenho a licença, passei lá, tirei um KNAI para ser auditor, e estou aqui há 27 anos. Desses 27, digamos que 20 eu fiz auditorias. E mesmo que eu tivesse feito outra coisa, então ele coloca assim, até hoje, ou até ontem, uma skill técnica que depois vai aprimorando com a senioridade, com a experiência, né? Com o networking, isso tinha um prazo de validade estimava-se que de 30 anos. Você consegue, né? Alguns dos nossos pais começaram na empresa e aposentaram na mesma empresa, né? A gente já é de uma geração, vocês já são de uma geração que é bastante mais diferente disso, mas a skill técnica durava 30 anos. Hoje, com tudo que está acontecendo, ela dura 2 anos. E com as evoluções que estão por vir, ela vai durar cada vez menos tempo. Então ele falava muito sobre a importância da gente, dessa nossa... E ele falava inclusive sobre a valorização que a gente tem que dar àquele profissional, né, que está disposto a embarcar nessas novas jornadas, curioso, disposto a aprender o novo, aquilo que you don't know what you don't know, até que você consegue, curiosidade, por investigação, aprender que existe e começar a usar aquele, né? E aí você vai estar sempre nessa renovação, nesse reskilling, né? Que a gente tem falado tanto, né? E ele fala, inclusive, sobre quando a gente olha na linha do tempo para frente, né? A gente vai viver muito mais quando essa coisa toda evoluir, a inteligência artificial evoluir para um AGI, né? Uma Artificial General Intelligence, que dizem que vai ultrapassar o nível de inteligência humana, né? E depois Quantum vai jogar isso para outro nível, fazendo a descoberta de curas para doenças que hoje são incuráveis. E aquilo vai fazer com que a gente viva 130 anos. Então as nossas carreiras, a gente vai passar a ter carreira de 60 anos. E esses 30 que antes ficava de pé como skill técnica, que passa para 2 agora, isso vai virar 1, depois vai virar O. Então, realmente... E aí não vai ter como a gente fazer as coisas só a gente sem estar conectado com a tecnologia, porque vai ficar praticamente impossível essa renovação todo dia. Então, quem usa, né? Quem usar isso como aliado é que vai
É que vai longe. Legal você ter falado isso do Impress. Então, achei bem interessante. A gente agora é praticamente Android, né? Cara, Não que a gente já não é, né? sem falar do Elon Musk já implantando chip no cérebro, mas meus avatares, meu avatar ainda vai longe, rapaz. Tá achando que... Mas é legal você falar que ele falou de cyborg, né? Porque hoje, né? Enfim, tem essa imagem que é de metal, não sei o que, mas na verdade, só na mão assim. Já E já é. A memória inteira tá Já aqui. é, cara. Todas as viagens que você já fez, você tem uma memória, você tem lá você, na sua cabeça lá, que foi muito legal, mas aqui você tem um vídeo de você lá. A gente não falou de Workbench, eu sei que você tá... Olha, eu tô louco muito pra falar de Workbench. Fala aí, Workbench, eu sei que você já tá fazendo um projeto com ele, não é? Eu fiz um projeto com ele, eu acho que é um exemplo bem legal, porque eu usei ele pra me salvar. Porque, e aí eu vou explicar por quê, né? O Workbench eu vou, acho que só pra dar uma breve... Desculpa, vou precisar só para mudar essa tela, inclusive. Pode voltar para aquela inicial, por gentileza. Ou antes disso, vou te interromper. Põe na próxima que tem um QR Code, por gentileza. Da poltrona. Aí, ó. Boa. Esse QR Code, inclusive, já que a gente falou e tocou no SXSW, né? Muitos chamam de South By. Inclusive, eu acabei postando muita coisa lá no LinkedIn, no Instagram. Para quem quiser dar uma olhada nas últimas semanas, tem muito conteúdo lá do que aconteceu. Mas o que eu fiz aqui foi basicamente pegar uma coletânea de transcriptions das apresentações dos cérebros mais, assim, os caras são brilhantes, cara. Né? E joguei dentro de uma base de conhecimento. Coloquei também o relatório da Amy Webb, que é essa futurista, né? Que fala lá... Você falou, né, Gabi? Quais são os 3 pilares lá que ela... Sensores, inteligência artificial e biotecnologia. E biotecnologia, né? Então, ou seja, pegando IA, sensores, fazendo com que IA se torne um pouco mais... se torne física, né? Nesse mundo do IoT, dos sensores que basicamente estão capturando tudo o tempo todo. Aqui, ó. Anel, tudo, né? Sim. E a biotecnologia depois fazendo com que isso tudo comece a se conectar com partes vivas, né, de ser humano, de animais e tal, com um universo infinito de possibilidades. Então joguei esse relatório da Amy Webb lá dentro também, que ela solta todo ano, que é o 2025 Tech Trend Report, e vou colocar o Futures Report da KPMG, que vai sair daqui a uma semana, que é o nosso relatório equivalente a isso. E tem mais maldades que eu joguei lá dentro, mas enfim, aqui você, num GPT, né, acho que todo mundo tem um GPT hoje em dia, tudo informação pública, você pode entrar ali e conversar com a IA, inclusive com mais de 50 casos de uso de inteligência artificial que foram discutidos durante o evento. By the way, já teve... outra coisa foi o Pitch Competition, que foi sponsored pela KPMG, lá. Inclusive, a que ganhou chama Polygraph AI, que é uma startup que faz, com agentes autônomos de inteligência artificial, detecção de fraude, por exemplo, real time, que, by the way, é o que a gente estava vendo hoje de manhã numa POC junto com os executivos da Risk University, que a gente está fazendo ali junto com o Emerson Mello no RAS, né? Então, in a nutshell, já que a gente fala... e o Mario Bros, o que o Mario Bros tá fazendo nesse negócio aí, gente? Tá correndo. Tá escondidinho ali. Tá escondidinho. Tá escondido atrás de Gabi. A gente sabe que o jogo, né? Quem joga videogame já jogou. Caramba, tem uma hora que nós estamos conversando. Não parece, né? Jesus. Né? Quem jogou videogame ou joga videogame, conhece o Mario Bros, ele sabe que aí a gente vai passando de fase, né? E vai ficando mais difícil a cada fase que você passa. Né? Então eu acho que quando a gente vê o Mario Brother ali, eu acho que é porque a gente está passando de fase, está ficando mais difícil, mas a gente está passando de fase porque a gente entendeu que o jogo tem que ser jogado junto, né? Together for better e com inteligência artificial. Como você pode com IA, é isso? Exato. Pessoal da poltrona aí, coloca lá naquele primeiro, por favor, só para ficar de tela de fundo mesmo, porque a gente não vai falar mais de South By. Workbench. Bom, para resumir, o Workbench ele é uma ferramenta que a gente usa basicamente, tá? Quando a gente fala de fluxograma de processo, tá? Então tem lá meu processinho que eu mapeei com tal pessoa, fiz a entrevista, eu preciso transformar isso no meu documento, né? Fluxograma, narrativa, os key points, né? Que seja, né? E aí, tinha uma gerente que era sair de férias, e ela queria que eu assumisse um dos jobs dela. Aí ela falou assim, ó, eu fiz um mapeamento já, gravei, e eu preciso que você me ajude a ver os pontos, deficiências e construir a narrativa. Bom, aí você vai ver uma gravação de 1h30, meu Deus do céu. Eu vou ter que escutar durante 1h30. E se alguém... Mesmo que colocar no 1.5, né? Ainda assim... Ainda assim, se alguém te chama notícia, você já se distrai, aí você tem que voltar. Eu nunca tive a chance de usar o Workbench, eu já sabia da existência, mas eu não tive a chance. Falei, bom, vou testar. Joguei o vídeo lá, e aí ele faz a transcrição lá, e aí eu já comecei, me dê os key points, me dê o fluxo, me dê a narrativa.
E aí você vai provocando ele para trazer, me traz a narrativa com tais tópicos. Agora, ajuste esse, faz o fluxo, mas foca nisso. E até coisas que não estavam na narrativa, e eu não entendi, falei, pô, mas essa parte aqui que você falou que ele faz tal coisa, por qual sistema que ele usa que não tava? Aí ele vai lá e ele completa. E aí obviamente que eu vi a gravação depois, porque eu tava só testando, né, mas saiu perfeito, sabe? Saiu uma narrativa, eu pus no Word, e lá eu só tive que completar os riscos e os controles. E aí eu já mesclei isso com o AI Chat, né? E aí na hora que eu fui fazer o relatório, porque lá quando a gente faz controle interno, né, você vai lá, tem um monte de documentação, narrativa, com risco, tudo pulverizado, com gaps, com deficiências. Aí eu joguei essa documentação, fruto do Workbench, lá no AI Chat e falei, ó, esse é o meu documento que eu avaliei. Ali você vai ver que tem riscos, e para cada risco tem controle. Se não tiver controle, é uma deficiência. Eu quero que você me traga em ordem o risco, dê um título para observação, detalhamento dela, e a recomendação deixa comigo, porque é mais tailor-made, né? Então, assim, é um trabalho que eu teria que escrever uma narrativa inteira para o relatório, pensar em criar um título para deficiência, porque né, você tem que deixar mais curtinho. E assim, são coisas que é o nosso know-how, mas assim, leva tempo, tá, e que algum treino faria facilmente. Logo, o AI Chat fez. Que bacana. Aí eu juntei o Workbench com o AI Chat e saiu um produto inteiro. Olha aí. Que legal. Que eu não fiz a reunião, só tinha a gravação. Eu vi a gravação, mas se eu não olhasse o resultado ia ser o mesmo. Eu só fiz para listar. E se tiver que estimar o percentual de economia que você teve nesse processo, você chutaria o quê? Para fazer uma narrativa, a gente geralmente estima uma narrativa de processo que é grande, talvez umas 16 horas, né? E aí pra gente montar o relatório, mais 8 horas, talvez. E aí eu fiz isso, você acha que das 9 ao meio-dia, mais ou menos. Isso para um processo. Para um processo inteiro. Uma coisa que eu ia te perguntar até, você estava comentando daí de um cliente, mas por exemplo, isso daí também impacta, às vezes, por exemplo, quando você vai fazer uma proposta para um cliente, você consegue reduzir o custo, às vezes, do projeto em si, porque você vai demorar menos tempo, vai demandar menos horas para fazer aquilo ali. E isso daí, você vê impacto disso nos clientes que você está atuando hoje? Sei lá, como que você faz para jogar, vamos dizer, isso daí de você utilizar isso? Você já está embutindo isso junto? Como A gente vê impacto e tem que ver. Porque aí é como ele falou, assim, não tem mais como você fazer uma proposta que você vai fazer 100% manual. Vai todo mundo dar uma proposta com preço lá embaixo e só você com preço super caro. Isso é super importante. Excelente ponto. É uma preocupação que a gente tem e a gente precisa ficar bastante atento a isso. Até obrigado por ter lembrado desse assunto. Precificar tecnologia, né? Isso aqui se for para um processo, você gastaria 24 horas, você fez de novo a meio-dia. Você gastou 4 horas. Deixa eu fazer a conta aqui, né? 10, 11, 3 horas. Eu não vou fazer. Foi uma horinha a mais aí de revisão só pra... Mas, então, o que a gente não pode falar, o que a gente tem que sempre lembrar é que tem todo um desenvolvimento, um investimento que foi feito para desenvolvimento disso, para fazer isso funcionar, para treinar, para dar treinamento, que acabou virando parte de uma precificação que não necessariamente vai ser feita por horas homem. Sim. Né? E a gente tem que tomar cuidado para que a gente realmente consiga passar isso para frente, explicando que, olha, o preço é esse, porque tem um preço hora homem, tem um preço tecnologia, que vale tanto por essa e essa razão. Né? Então é uma coisa que a gente tem sempre que ficar de olho também. Bom, legal, Workbench. A gente vai ter ferramenta nova vindo na sequência. Tem uma que a gente está evoluindo aí para fazer parte do deploy global das firmas G8, né? Os G8 lá, que são os 8 maiores, Brasil é um deles. Legal, né? Saber que Brasil é um G8, né? A minha turma de training chama G7, que éramos 7 na época, até o G7. Então, cara, até hoje estamos conectados. E vai vir o Velocity, né? O Velocity é uma plataforma que vai servir muito para os projetos, né, Gabi, de transformação, que vai incluir a parte de HCA, bem, né? De Human Capital, e ele vai conectar os 4 grandes pilares de Elevate, né? Quando a gente fala de DaaS ali, alavancas de valor, Sim, isso. né? O Consulting também, tudo mais, né? From Transaction, o Alan adora isso, From Transaction to Transformation, isso com ele que sempre fala isso. Uhum. A gente tem o Elevate, o Connected, o Powered
e trusted. Tudo isso em uma plataforma com AI embutida para que a gente explore aquilo ali. Outra coisa, o AIQ que a gente falou tanto aqui, né? A próxima camada de atualização dele vai ser o AIQ Content Chat. Então, o que ele vai fazer? Você vai poder, nos seus prompts, pedir para que ele converse com a metodologia, por exemplo, Powered ou Elevate. Me busque exemplos de propostas que já foram feitas assim para este setor e crie um plano de trabalho com base no Power, com base nisso, com base naquilo. Ou seja, entendeu? Ele vai construir a narrativa para você com linguagem KPMG. Né? Metodologia. Isso é muito bom, porque geralmente quando tem alguma proposta pra fazer pra cliente Não, precisa mandar, vai ficar muito massa, precisa mandar hoje. Beleza. Ó, tô vendo até pra ver que Isso daí vai ajudar a gente pra se caramba. eu não tô esquecendo nada aqui, ó. Aí às vezes daquela proposta de pau, nossa, tem que ir lá buscar, aí você busca, aí você não acha, você pede para um amigo, não sei o quê. Exatamente. Não, isso vai ser. Aí tem que fazer o pitch, aí tem que fazer Aí tudo. tem E é tudo pra. Tem de verde. Pronto. Também. E quanto mais cedo você mandar pro cliente, melhor, né? Você falou do Maven, lá, aquela ferramenta lá fora que está sendo. É uma iniciativa de INS Global, Sério. INS Integração e Separação, que eles estão basicamente coletando uns entregáveis sanitizados nossos. Então, um exemplo é o TSA, que é um Transitional Service Agreement, que é assim, quando você faz uma fusão e aquisição, vamos supor, você vai fazer uma venda de uma parte da sua empresa. Então, você vendeu uma parte dela, só que para essa empresa sobreviver sozinha até a outra que comprou integrar, tem alguns serviços que você precisa prestar, sei lá, contabilidade. Quem que vai fazer a contabilidade quando essa empresa está sendo transicionada? Então você faz o TSA com a empresa que vendeu para ela fornecer esse serviço durante um tempo. Então, por exemplo, mas isso é um contrato, é um exemplo de contrato. Então, se a gente pegar contratos do mundo todo, de TSAs do mundo todo, colocar lá, na hora que você chegar nessa plataforma que eles estão querendo, preciso de um exemplo de um TSA do setor tal para fazer determinado serviço de contabilidade. Ele já vai gerar um padrão para você. Então, o tempo que você, no caso, perderia para fazer isso daí, ele já vai automatizar. E melhor, isso já dentro da metodologia. Daí, explorando melhor de um Global Network, Exato. que é o que nós somos, né? Tirando essa energia Exatamente. do negócio, né? Muito legal. Bom, pessoal, acho que tem uma tela que é aquela outra roxa, que é o Plural Site, que talvez, acho que até o final de março, né, a gente vai lançar aí o Plural Site, que é uma plataforma muito legal, que a gente vai ter acesso, né, e ela traz ali trilhas específicas de treinamento em inteligência artificial, com interlocutores das Big Techs, inclusive, né, então tem Microsoft, Google, todas elas, né, e KPMG, com a possibilidade, inclusive, de nós fazermos assessments de nível de maturidade nossa, dos nossos times, das nossas BUs, das nossas service groups, do advisor inteiro, né, com relação a temas específicos como IA, nuvem, low code, no code, por aí vai, e acompanhar graficamente a evolução individual ou coletiva ao longo do tempo naquele assunto. E não é para monitorar quem está para trás ou quem está para frente, é para ter a leitura nossa e dos nossos times e o que a gente precisa fazer para ajudar a passar para o próximo bucket, digamos assim, de low para médio, de médio para avançado. Eu acho que vai ser um negócio muito, muito, muito legal. Bom, eu acho que a gente já está aqui, já passamos de 1 hora, se deixar a gente fica aqui, né? Isso porque a gente já falou muito também, né? Mas talvez eu pedi para vocês gerarem uma imagem, né, que vocês postariam aqui com a inteligência artificial. Cada um gerou a sua imagem. Então talvez vamos para a primeira ali, a gente vê de quem que é, depois a gente vai passando cada uma, né? Ó, Quem será que é? Quem será essa, hein? Tá representando o dia a dia, né? Home office, a Amora, que é a Pug, o Caju, o Gatinho, estão ali. Que são também meus estagiários, jovens aprendizes aí, que eles ficam ali comigo diariamente. Para você chegar nessa imagem, deu certo, foi de primeira, né? Não. Essa foi rapidinho. Essa só... Não teve nenhuma que misturou cachorro com gato? Teve uma que eu falava, agora ficou bom a mulher, mas eu preciso que o gatinho esteja com essas características e o cachorro com essa. Misturou os dois. Cara, é muito parecido com você. E aí Mandou bem no prompt, viu? Ficou bem parecido mesmo. Eu coloquei covinha. Olha lá, você colocou, você mandou colocar covinha. Olha que legal. Tá bem parecido. Pô, parabéns, bem legal. Bem descontraída. Qual que é a próxima? Vamos ver. Nossa. Essa aí precisa de contexto.
Mas dá o contexto aí, vai. O que eu pensei, né? Já que a gente falou pra ser criativo, né? Eu pensei em juntar os meus hobbies com o meu trabalho, né? Então, pra quem não sabe, eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, eu dou aula, gosto muito, é meu hobby, né? Meu outro hobby também é jogar videogame, né? Então eu falei pro Prompt, põe um fone e põe um kimono com uma faixa marrom, né? Para eu conseguir essa faixa marrom foi um parto, e não colocava branca, colocava amarela, mas não chegava na faixa marrom. E o computador na mão, porque, né, acho que no fundo do meu coração você sempre é auditor, no meio do mundo corporativo, que aí acho que o prompt que eu dei foi pra colocar no meio da Avenida Paulista. Ah, tá parecendo Sorro ali, amarrado. Mas legal. A gente falou alguma coisa que te desagradou no dia de hoje ou tá tudo bem? Não, hoje tá tranquilo. Ah, tá bom. Fico mais tranquilo. Legal, muito bom. Next. O Gustavo Lima. E é que os caras que vocês conseguem fazer que fica parecidíssimo com vocês, viu? Muito bom. Então esse daqui é o funcionário do mês aí, ó. Trabalhando Olha aí, ó. comigo, treinando. Pior que é engraçado, eu tava até pensando. Ele é realmente um trainee, né? Porque você pega, você vai ensinando as coisinhas através dos prompts, quando você vê, virou sócio. Vai querer ser promovido daqui a pouco, vai querer promoção, cara. Ah, um negócio que eu falei da Keslan Killan, inclusive, ela falava sobre saúde social. E quando ela falava sobre saúde social, ela disse: uma a cada 4 pessoas se sente hoje em dia. Ela pôs tudo muito voltado para os Estados Unidos. Ela escreveu um livro sobre a saúde social. Então ela coloca assim: ó, a gente tem saúde física, a gente aprendeu já que é importante, né? Você tá lá lutando, né? A gente faz exercício e tal. É importante. A saúde mental, na pandemia, a gente viu a importância disso. E tem um negócio chamado saúde social, que se você não tiver, ela pode impactar altamente as outras duas, tá? E o que ela coloca nessa questão da saúde social é a importância disso daqui. Sim. A gente acostumou muito com a questão do home office, que eu acho que é legal, tem que ter, mas 100% ele te ferra na saúde social, porque você para de interagir com pessoas. Então ela colocava exemplos de que uma a cada 4 pessoas se sente solitária e não fala. Ela falava que tem uma estatística de 20% das pessoas nos Estados Unidos, em algum corte que ela fez, em algum recorte, elas ficam até 2 semanas sem falar com ninguém, seja um familiar, um amigo, qualquer pessoa. Só ela trabalhando com ela mesma, né? E ela coloca o impacto que isso tem nessa combinação, né, da questão da saúde social. Ela conecta isso com um estudo, que é o estudo mais longo da história, feito em Harvard, inclusive, que demonstrou ao longo de 100 anos, imagina, um estudo de 100 anos. Os 3 caras que lideraram esse estudo, 2 morreram e um continuou e terminou a pesquisa, em que eles avaliaram, quando não tinha AI nem nada disso, 1.000 pessoas. Então você teve pessoas que saíram da pobreza e chegaram na riqueza, pessoas que saíram da riqueza e chegaram na pobreza, um presidente dos Estados Unidos que era pobre virou presidente, né? E escaneou o cérebro das pessoas ao longo desses 100 anos, conversou com familiares, entrevistas todo mês, e concluíram que aqueles que chegaram mais longe e mais felizes é porque tinham uma saúde social relevante. Então eu falei isso porque você falou do estagiário, e ela colocava que muita gente já decidiu que por alguma razão não quer interagir com pessoas, não quer ter mais relacionamento amoroso, por exemplo, e estão interagindo cada vez mais com seus agentes, né? Eu tenho meus agentes, eu bato papo pra caramba no CNT, minha mulher quase me mata, às vezes quando eu tô exagerando, né? Mas muita gente buscando conforto e validação e até amor nessa relação homem-máquina, né? Então acho que a questão do aprendizado que você está colocando, eu acho que é super relevante a gente usar, mas a gente também saber que tem limites, né? Nesse caso não tem uma conexão direta, porque a gente está falando de treinar e fazer o nosso agente ficar cada vez melhor e ser promovido, mas você me lembrou desse negócio que aconteceu lá, que eu fiquei bem relevante. Você comentou 2 semanas sem falar com ninguém, não dá não. Porra, imagina, né? Então a questão do home office versus office, a gente sempre tem que buscar também desse tipo de equilíbrio. Próxima, tem mais uma, eu acho. Não, acabou. Ah, essa é a minha, né? Não, eu escolhi basicamente uma que naquele... Eu acho que a gente acabou não colocando... colocamos, né? Aquele QR Code lá com a gente que resume o SXSW. O pessoal pode jogar QR Code ali no cantinho da tela pra gente. Se der pra jogar o QR Code no cantinho da tela também ou na frente, né? Mas esse... Agora eu só vi brincar, né? Porra. Então, quando eu tava interagindo com esse agente, durante essas interações, eu pedi para que fosse gerada uma imagem que refletisse tudo aquilo que está acontecendo nessa agenda de futuro já sendo materializado hoje. Várias dessas coisas a gente falou aqui,
né? E eu pedi para colocar, eu já aprendi que às vezes eu peço para colocar o logo da KPMG e por alguma razão ele me traz um logo um pouco meio sofisticado, né? Eu passei a colocar logotipo, coisas bobas, né? E ele começou a trazer o logotipo de uma maneira muito mais estruturada, e aí tá claramente muito na sua linha, né, Felipe? Uma linha ali da conexão do ser humano com a AI e os robôs. A robótica também tá vindo com tudo, vem os humanoides daqui a... Cara, eu não vejo a hora de ter um humanoide, eu teria no meio de casa, big time, isso eu adoraria, né? Mas enfim, essa é a minha aí. Bom, gente, eu acho que, não sei, que bate-papo gostoso, né? Acho que, porra, não conseguimos ficar dentro de uma hora aí. Né? Tinha acho que um último recado só pra dar, Claro. Aproveitar, já que é o tema, eu acho que faz parte do tema, tá muito ligado com o tema, né? Quando a gente fala de uso de AI e disseminar isso dentro da KPMG ou dentro da sua companhia que seja, né? Mas aqui o nosso foco também, a gente olha muito pra KPMG. A minha opinião, tá? Aí vocês podem concordar ou discordar comigo, né? Olha, meio que eu... A gente não discorda posso com você, dizer jeito nenhum, depois exato. que você faz chamar. Mas os maiores disseminadores, né, desse uso de AI, apesar de a gente ter claramente algumas exceções, são gerentes, né? Porque o gerente vai falar para você, ó, faz assim, cara, eu não quero saber de dar ativa na mão, não quero saber. Usa AI, mas não funciona. Eu te ajudo, senta com o cara. Porque assim, o gerente que dita o ritmo do projeto. Então, se o seu projeto tá sendo tudo feito na mão, o cliente tá aceitando e o gerente tá falando nada, então tá tudo bem. Então, é aquele mindset de estar desafiando o time, falar para fazer assim, apoiar, sentar junto. Então, é o cara que mais tem que saber usar AI e saber disseminar. Posso fazer um ponto complementar? Eu Eu não vou também ia discordar de você, complementar, não. E tem o outro lado também, do protagonismo que a gente está trabalhando esse ano com os staffs. exatamente. E a gente também, como líderes, né? A gente tem que estar aberto a escutar as nossas pessoas, a aceitar e, obviamente, às vezes vai vir uma coisa que não faz muito sentido, mas também entender que muito dessa evolução vai vir de baixo para cima. Ah, não, com certeza, né? Sim. Tem que ter os dois, né? Tem que encontrar eco e orientação e guidance de cima para baixo, isso é o que você está falando. E tem que Mas também tem que ter o protagonismo. protagonismo de baixo. Muito de proatividade. diverso vem de baixo para cima. Quer deixar uma mensagem final, talvez, cara? Eu acho que usem, né? Utilizem as ferramentas que a KPMG oferece. Comecem perguntando, comecem vendo o que isso faz diferença no seu dia a dia. A gente também começou dessa forma e segue aí um monte de ideias para vocês, né? E a gente tá aqui, né? Então, acho que é isso. Acho que a mensagem é comecem a utilizar. Coloquem ali como favorito. Ao invés de procurar no Google, começa a tentar mexer. E é isso. Essa é a minha mensagem. Desse jeito, o cara até vê a barra do uso do EQ Chat no mês que vem. Né? Vai dar umas paradas aí. Felipe, A partir do momento que testar e começar a ver como que realmente funciona, eu acho que vai ter muito mais aderência. E, só comentando, eu acho que é essencial o gerente, vamos dizer, passar isso para baixo, e ao mesmo tempo a pessoa também pode passar, porque às vezes você é um gerente, vamos dizer, mais inovador, tá utilizando, tá vendo que funciona, mas às vezes a pessoa não por mal, mas não consegue chegar a isso. Então mostra, acho que faz sentido ser dos dois lados, porque às vezes você pode falar, e às vezes chega até uma nova ferramenta. Putz, chegou meu estagiário de verdade. Não, o robótico chegou outro dia com uma outra IA lá, que olha isso aqui que legal. E tal, eu falei, nossa, que legal isso aqui, que ele tinha visto lá na faculdade, eu não sei da onde. E é um negócio muito interessante. Então, isso daí acho que pode agregar. É como você falou, é sempre uma conversa. E acho que a KPMG incentivando isso, trazendo a questão das reuniões que a gente está fazendo de AI e tudo mais, puxando isso, tem que estar sempre acontecendo. Não adianta fazer só uma vez e parar, porque... Não sei se vocês sabem, mas a gente está aqui agora, no dia 26 de março, durante as nossas 6 horas de AI, né? E foi um prazer falar sobre inteligência artificial com essa turma aqui, os top users de AIQ Chat. Foi num mês de janeiro, eu até esqueci se foi janeiro ou fevereiro, né? Para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir aí. Foi um prazer. Daqui a pouco a gente volta com... Talvez até volte algum aqui para a mesa. Vamos ver, hein? Tchau, tchau. Obrigado por assistir a gente. Tchau.